técnica é o esponjado. Vamos ver então como é que faz. Vamos passar o material primeiro pro pessoal? Então vamos lá. Os materiais a serem utilizados serão uma peça em MDF, lixa número 220 para madeira, pincel chato largo, pincel chanfrado para sombra, tinta látex PVA fosca em 2 tons de azul, tinta acrílica fosca branca, bandeja de isopor, rolinho de espuma, esponja marinha, caneta permanente preta, palito de manicure com ponta de metal, pano macio, pode ser malha de camiseta, papel para decupagem, cola branca, fita crepe, tesoura, vasilhame para água, termolina leitosa e verniz acrílico brilhante. Isso aí. Todo o material nós já temos em casa. Quem faz artesanato tem todos esses materiais. Com certeza. A esponja marinha, se a pessoa não tiver em mãos, ela pode usar aquela esponja para banho bem perfurada. Tá, sim, aquela aproveitar. do furadinho. Dá para utilizar também, tá? Ok. Podemos... E o papel para decupagem pode usar até rótulo de remédio. Pode também. Rótulo de caixa pelão, né? Maravilha. É bem, tudo que tem a mão, né? Ok. Então, primeiramente, nós pegamos a lixa 220, que é a gramatura 220 para a lixa para madeira, e lixamos toda a peça, principalmente essas bordas, que são mais ásperas. Essa primeira lixada é importante para tirar essa aspereza, né? Tá. Em seguida, a gente aplica uma demão do tom mais claro de azul, utilizando o rolinho. Colocamos a tinta azul mais claro na bandeja e com o rolinho de espuma molhado na tinta, aplicamos em toda a peça. Tá, o azul Uma clarinho. demão, isso. Uma demão. Seca, lixa novamente, aí sim a lixa é para valer, para tirar toda a aspereza que a tinta provoca. Tá. E damos mais 2 demãos, utilizando também o rolinho. Tá, do azul clarinho. 2 demãos do azul mais claro, com intervalo de secagem entre as demãos. Sempre Mais fosco. ou menos quanto tempo? Fosco. Sempre fosco. Ela seca rápido, mas se quiser agilizar com o secador é 5 Pode. minutos. Então tá bom. Né? Eu sempre solto esses parafusos para ficar mais fácil, eu tiro essa dobradiça, você desmonta a peça, é mais É fácil. verdade, para pintar. Não recomendo desdobrar quando é prego, porque o prego pode depois ficar, o buraquinho fica frouxo, então não penetra direitinho, depois não prende, Só se é né? parafusado. Isso, parafuso é ótimo. Então, aí feitas essas 3 demãos, nós vamos trabalhar com a técnica do esponjado. Tá. Nós molhamos a esponja na água, Tá. para hidratar bem. Essa é a esponja marinha. Esponja marinha. É. Marinha. Esprememos a esponja para tirar o excesso de água. Ela fica ainda com um pouquinho de água. Ela absorve, né? Nós reservamos aqui de lado. Pegamos a tinta azul mais claro. Pode ser em outros tons também, não há necessidade de ser azul, né? Sim. Pode usar 2 tons contrastantes, 2 tons da mesma cor, né? Diferente. O ambiente, você pode fazer pra combinar com o ambiente isso. que você deixa a sua caixa de remédios. Não precisa ser necessariamente uma caixa para deixar em banheiro, pode deixar até na cabeceira da cama, né? Verdade. Decorativo também. Então, olha, colocamos um pouco de tinta na bandeja. E vou fazer aqui a demonstração na tabuinha. Tá. E fazemos isso aqui, olha. A esponja previamente umedecida, deixando sempre um pouquinho de água na esponja, Tá. para ajudar a diluir a tinta, né? Ok. E fazemos o esponjado com azul mais escuro primeiro. Então eu coloco 2 tons aqui, o azul mais escuro e o azul mais claro. Umedecemos no azul mais escuro, tiramos o excesso na bandejinha mesmo e vamos aplicar em toda a peça, levemente. Ai, que legal. Tá bom. Se você apertar com muita pressão, então fica muito escuro, muito azul e não dá esse efeito marmorizado da esponja, né? Você percebe que com a própria água, a tinta já vai diluindo. Já olha. mesmo. Ela vai expandindo, né? Se você quiser deixar só no tom de 2 tons de azul mais claro no fundo e mais escuro em cima, faz uma vez Tá só. ótimo. Ok. Se não, molhamos o outro lado da esponja no azul mais claro, tiramos o excesso aqui na bandeja e aplicamos em cima, formando uma mescla. Esses 2 tons de azul misturados dão um 3º tom de azul. Dá uma anuizada mais Exatamente. claro, né? Dá uma matizada, exatamente. Ó.
Aí você pode clarear, pode escurecer. Ficou muito claro? Põe mais azul escuro. E Eu assim, acabei de pensar isso, professor. Eu falei, vai que eu faço a minha peça e falo, não, mas eu fiz tudo errado, ficou muito escuro. não tem de erro. jeito Ficou nenhum. muito escuro, molha a tinta clara, joga em cima. Ficou muito claro, escurece com outra tinta. E O assim por efeito diante. que dá é bacana. Você vai mesclando até ficar um efeito marmorizado. Aí fica a seu critério, né? Fazer um desenho mais espalhado, um desenho mais picotadinho, que ela fica bem furadinha a tinta. Né? Essa técnica nós estamos fazendo na madeira, mas eu posso fazer em outro material? Você pode fazer até em vidro. Tá em vidro? Cerâmica. Fica? Olha que legal. Aí, no caso, você vai usar aquele produto para passar no vidro, o primer, né? Que tem para metal, tem para madeira, para vidro, aliás. Madeira não, para vidro. Então, você aplica o primer, depois de 24 horas, faz o processo da técnica. E não sai lavando nada? Não. Maravilha. Depois tem que impermeabilizar, né? Sim. Então, dá esse efeito aqui. Eu já trouxe um pronto. Ok. Um detalhe, aqui na tabuinha eu coloquei na tábua toda para mostrar como que faz o esponjado. Tá. Nesta peça eu fiz o seguinte, eu fiz uma moldura com fita crepe, primeiro eu pintei tudo de azul claro, certo? Depois eu fiz uma moldura com a fita crepe, colocando aqui, ó. Eu fiz uma cercadura em toda a volta da peça, certo? E esponjei. Ok. Quando eu retirei a fita crepe, ficou essa moldura que está aqui na peça e aqui dá para ver que tem uma moldura também, né? Sim. Depois de feito esse trabalho, eu vou colocar a fita crepe do lado de dentro, ou seja, sobre a parte que foi esponjada. Tá. Inicialmente eu coloquei a moldura para fazer o esponjado interno. Sim, interno. Agora eu coloco a fita na parte esponjada para fazer o trabalho na parte externa. Trabalho externo. Certo? Com o pincel chanfrado, eu molho na água, retiro o excesso de água num pedacinho de pano, ou num guardanapo, num papel toalha, molho a pontinha mais longa do pincel na tinta escura, no azul mais escuro, e vou fazer aqui o sombreado. Esse sombreado eu já fiz na outra vez que eu estive aqui, né? Você faz o sombreado em toda a volta, circundando essa moldura que foi feita, circundando o que está sombreado, né? Faz o sombreado aqui, retira a fita, fazendo toda a volta. É legal trabalhar com a fita crepe. A fita crepe ajuda muito porque você faz um sombreado bem retinho. É verdade. Né? Feito esse processo, nós vamos trabalhar com a caneta permanente. Tá. Fazemos sobre o esponjado, bem na beiradinha do sombreado, nós fazemos os pontos pares, 2 a 2. Parece um costuradinho, né? Para imitar a costura. Eu estava tentando lembrar outro dia, eu estava pintando, professor, aquela técnica, como é que faz mesmo? A costurinha, Olha, né? parece a costurinha. A costurinha. São pontos 2 a 2, pares. Porque se fizer ímpar, vai sobrar um ponto, né? Isso é feito em toda a volta do sombreado sobre o esponjado, não sobre o sombreado. O sombreado é para dar um efeito de relevo, né? Depois de feita a costurinha, nós vamos utilizar o palito de manicure com ponta de metal e a tinta acrílica branca fosca. Por que palito com ponta de metal? Porque aquele palitinho de manicure que é de madeira, se você vai molhando na tinta, a tinta é à base de água. Ele vai engrossando a ponta. Então a sua costura não fica uma costura fininha. E aqui nós unimos o pontinho 2 a 2, fazendo um ponto não reto, um ponto baulado, curvado. Pegando a metade de uma bolinha da caneta e unindo até a outra metade da bolinha. Tomando cuidado para não tampar o pontinho preto. Porque tem que ver, né? Porque o pontinho preto é como se fosse um furinho onde passou a linha. É verdade. Né? E faz o efeito da costurinha em toda a volta. Olha que ideia bacana, né? Ele vai ficar